Salve pessoal, professor Aender Pereira, seu educador financeiro na área, trazendo um tema polêmico, mas que precisa ser discutido. Afinal de contas, o que vivem dizendo por aí? Que o Brasil vai virar uma Venezuela? Será que faz sentido? Antes do resultado das eleições, em época de campanha, a gente via o pessoal da extrema-direita afirmando isso categoricamente. Se o Lula vencer, o Brasil vai virar uma Venezuela, isso aqui vai acabar, vou sair do país, etc. Bom, acabaram as eleições, o Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil, vai assumir agora em janeiro, e o questionamento que fica é, e aí, vamos virar Venezuela ou não vamos? Então, a gente precisa analisar fatos, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam. Então, se você é uma dessas pessoas que afirma isso, ou é uma das pessoas que tem medo disso, ouviu alguém falando isso, eu tenho a pretensão de trazer para você aqui um estudo simplificado da coisa, mas de fácil entendimento, para que no final você tire a sua conclusão e pense se realmente isso tem chance de acontecer ou não. Tá combinado? Então fica até o final, presta bastante atenção, tenta assistir esse vídeo totalmente isento das suas concepções políticas, independente se você é de extrema direita, se você é de extrema esquerda, se você é de centro, foca no que eu vou te apresentar. Tenta assistir sem nenhum tipo de afetação, porque eu estou fazendo aqui para você uma apresentação totalmente isenta. No final, para poder facilitar, eu vou emitir a minha opinião. Aí já não é mais isento, porque quando eu der a minha opinião, aí é a forma como eu analisei, como eu interpretei a coisa. E você também deixa nos comentários aqui embaixo a sua opinião. Inclusive, já curte o vídeo e já se inscreve. Se no final do vídeo você achar que eu não mereço, você vai lá e descurte e se desinscreve. Mas fortalece para esse vídeo chegar no número cada vez maior de pessoas, porque o compromisso com a informação realmente ele é importante e precisa ser levado em consideração. Tá combinado? Vamos começar então a estrutura do vídeo. Vou mostrar para você como que eu dividi esse vídeo. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte, você tem que entender o que é um país socialista. Depois, entender o que é a Venezuela. E depois entender por que a Venezuela, que era um país totalmente próspero, deixou de ser. Na sequência, nós vamos analisar alguns indicadores da Venezuela até a gente chegar na pergunta top do vídeo, que é, e aí, o Brasil vai virar Venezuela ou não vai? Então vamos para o primeiro ponto. Vamos entender o que é um país socialista. Mas afinal de contas, o que é o socialismo? Bom, o socialismo, você tem que entender que ele é o quê? Ele é uma doutrina política, econômica e filosófica. E surgiu lá no final do século XVIII. Tem característica de uma ideia de transformação da sociedade através da tomada dos meios de produção e do controle dos recursos econômicos pela classe trabalhadora, bem como a gestão pública orientada pelo princípio da igualdade social. Próximo slide, vou colocar aqui para você, que eu coloquei em 4 tópicos, de forma macro, as características principais do socialismo. Olha só, aqui você observa classe trabalhadora no poder, socialização dos meios de produção, economia totalmente sob responsabilidade do Estado, sendo ele o principal agente de planejamento e tomada de decisões, e ausência de competição de lucro. Então você tem que entender com uma base histórica que o socialismo ele surgiu durante a Revolução Industrial, que era um programa político das classes trabalhadoras. Então ele nasce como uma espécie de reação às condições de vida dos operários nos grandes centros industriais da Europa, contrapondo-se ao liberalismo e ao individualismo e defendendo uma total reformulação da sociedade. Então a nova sociedade projetada pelos socialistas deveria ser erguida em bases comunitárias e centradas no valor do trabalho. Enquanto a doutrina econômica, o socialismo ele é o oposto do liberalismo, porque ele se baseia na propriedade privada dos meios de produção e na economia do mercado. Para o socialismo, de um modo geral, a economia ela é baseada na necessidade coletiva, então no lucro. Então você tem que entender isso, o que é o socialismo em sua essência. No próximo passo, o que a gente tem que analisar? Afinal de contas, a Venezuela é socialista? Bom, nos últimos 23 anos, a Venezuela é governada pelos governos de esquerda Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Hugo Chávez implementou o bolivarianismo, que é um conjunto de doutrinas políticas criadas pelo general Simón Bolívar. Com a morte dele, o vice Nicolás Maduro assume e mantém a ideia de socialismo, mas o que eles defendem é que é um socialismo do século XXI, que não é nada mais, nada menos do que
uma farsa, ou seja, uma fraude construída a partir do termo socialismo, mas em defesa de um capitalismo na prática, e não é qualquer capitalismo, mas de uma economia rentista totalmente dependente do petróleo. Então, na Venezuela, para cada 100 dólares que entram no país a partir do câmbio internacional, 97 vem do petróleo e o resto por outros minerais. Então, esse socialismo chavista, ele nem ao menos desenvolveu indústrias nacionais. E a Venezuela nunca deixou de ser um país capitalista, ao contrário do que muita gente pensa. Então tem alguns pontos que a gente tem que entender. São doutrinas, são pensamentos. Alguns colocam assim, então tá, se não é, professor, se não é socialismo, como é que a gente pode entender o regime venezuelano se eu colocasse, por exemplo, em termos marxistas? Bom, o governo Chávez, ele tinha características de um bonapartismo sui generis, voltado para a esquerda, empregando uma terminologia de Trotsky ao descrever o governo de Lázaro Cárdenas no México, incluindo atritos com o imperialismo para realizar manobras econômicas. Esse caráter ele se perdeu. Em meio ao desastre econômico e à decadência do chavismo, que se baseia nas forças armadas, podemos então dizer que se consolidou um bonapartismo reacionário. Então, após a perda da maioria no legislativo que aconteceu em 2015, o governo Maduro ele recorreu às mais intricadas manobras burocráticas, enquanto fortalecia o seu controle sobre os demais poderes do Estado, incluindo nisso o judiciário e especialmente as forças armadas. Então, isso representou um avanço em direção a uma fase supraparlamentar do bonapartismo. Então, com o objetivo de manter as aparências, o que o Maduro fez? Ele teve que criar, de um dia para o outro, uma Assembleia Nacional Constituinte completamente fraudulenta e formada exclusivamente por funcionários chavistas que recebiam poderes plenipotenciários e supraconstitucionais. Isso apenas a capa do poder da alta burocracia militar e civil do chavismo e do partido do governo. Então, essa acabou sendo uma breve definição marxista da forma do governo, regime e Estado. Levando isso em consideração, o que a gente tem que entender? Que a Venezuela ela já foi um país próspero. Tanto que em 1999, de 99 a 2013, o PIB cresceu 9,98% ao ano, segundo The World Bank. Em 1999, o PIB era de 97,9 bilhões de dólares, em 2013, 371 bilhões. O PIB per capita cresceu 8,21% em 99 e era de 4.127 dólares. E em 2013 era de 12.457 dólares. Agora, o índice de pobreza em 99 ele era de 42% e em 2013 ele caiu para 29%. Então, quer dizer, a economia da Venezuela ela prosperou durante os primeiros anos, mesmo sendo governo de esquerda. Então, o que aconteceu? Para entender o ocorrido, a gente tem que entender que a Venezuela ela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Porém, ela focou em produção de petróleo e acabou largando os outros setores de lado, tornando o PIB do país refém da produção de petróleo. Observe os dados. Em 2000, 80,4% do PIB vinha da exportação de petróleo. Em 2005 deu uma queda para 79,5%. Em 2009 ele acelerou para 90,8%. Em 2013 ele atingiu o ápice de 95,8%. Ou seja, praticamente o PIB todo do país dependia de um único produto. Então a gente tem que levar em consideração que é como se você, por exemplo, estivesse investindo em criptomoeda, montando uma carteira de investimentos, e praticamente toda a sua carteira de investimentos, ela pegou uma criptomoeda, e essa criptomoeda, ela, até coloquei aqui, essa criptomoeda ela sofreu uma valorização absurda, e todo o seu capital você colocou ali. Então você está apostando toda a sua riqueza ali naquele capital. Então o que pode acontecer? Se aquela criptomoeda começa a desvalorizar, seu capital começa todo a derreter. Aí vem aquela questão. Muita gente questiona, mas tudo bem, se começou a cair, então esse foi o principal motivo. Bom, eu tenho um gráfico aqui para a gente analisar e ele mostra claramente o seguinte. Aqui você vê que o preço do petróleo
ele explodiu, chegando a ser $15 o barril. Ele passou de $15 para mais de $100 em 2008, se manteve alta até 2014, aqui ó, 108,80, e depois ele teve uma queda vertiginosa. Isso com o PIB do país todo amarrado em exportação de petróleo. Aí a gente começa a fazer algumas reflexões. 2013, assume Maduro. O preço do petróleo começa a despencar. A Venezuela começa a enfrentar problemas absurdos. Mas será que realmente está associado só à queda do petróleo? Ou isso não está associado à má gestão? Olha só, vários países exportadores de petróleo, vários, também passaram pela mesma situação da Venezuela de ver o preço da queda do barril de petróleo, porque isso aí foi endêmico, foi mundial. É como se você estivesse entendendo, então, que se o problema é a queda do preço do petróleo, então tinha que cair todo mundo. Você pode observar graficamente que, apesar de algumas quedas, a queda pior de todas aqui é a da Venezuela. Por que os outros países não caíram tanto como a de Venezuela? Então a gente entra aqui com uma questão de quê? Uma questão de gestão. Então o que foi que aconteceu? Mesmo sendo um país muito abençoado, com muitas riquezas naturais, primeiro erro, atrelou o PIB a um único produto, que foi o petróleo. Segundo erro, estatizou as empresas e vários setores da economia. Aí o câmbio explodiu, uma inflação absurda de 686,4% em 2021. Tentaram congelar o preço, a gente tem essa experiência aqui no Brasil, a gente sabe o que acontece quando tenta congelar o preço. Acaba acontecendo vários fenômenos, como por exemplo, desabastecimento, porque acaba ficando mais caro produzir do que vender, então a coisa realmente se perde. E aí a gente começa a ver algumas consequências desastrosas, como por exemplo, produtos que sumiram das prateleiras, 94,5% da população cai em extrema pobreza, se tornou o segundo país mais violento do mundo, um altíssimo índice de refugiados, uma das maiores corrupções do planeta inteiro, o segundo menor PIB per capita da América Latina, ficando atrás apenas do Haiti, o salário mínimo, pasmem, de $2,5, 8 milhões de pessoas desempregadas, isso é 29% da população. O Brasil tem atualmente 14,4 milhões de desempregados, mas representa 6,7%. 76,6% da população lá da Venezuela vivendo abaixo da linha da pobreza e um índice de desigualdade de 0,377. Então, quer dizer, é uma igualdade muito grande, mas é todo mundo igual, mas na pobreza, ou seja, praticamente todo mundo pobre. E uma situação extremamente relevante, parece que você vai se assustar com isso, é bem antagônico. Venezuela é um país pobre? Não, Venezuela é um país muito rico, só que ela é extremamente mal administrada. Venezuela possui atualmente 18% das reservas mundiais de petróleo. Isso dá 300,9 bilhões de barris, ou seja, mais de 28 trilhões de dólares em reservas de petróleo. Mas não adianta ser rico se você não tem gestão. Do que adianta ter esse dinheiro todo se não tem uma gestão inteligente, se não tem uma gestão capaz realmente de gerenciar isso e beneficiar o país? É uma situação realmente que a gente tem que levar em consideração. Então até aqui eu trouxe para você uma análise rápida sobre a situação da Venezuela. Agora, a gente tem que entender e responder a principal pergunta que é o tema do vídeo. E aí, o Brasil vai virar uma Venezuela? Bom, os passos que a Venezuela tomou para poder chegar na situação que chegou, a gente tem que entender. Primeiro, estatização em massa de setores da economia. Expropriação da propriedade privada, congelamento de preços, falta de apoio a pequenos empreendedores e corrupção maciça. Então são pontos que você precisa analisar. Se o Brasil começar a tomar essas medidas, fatalmente a gente vai caminhar a passos largos. Mas será que o Brasil vai passar por isso? O medo das pessoas, o governo Lula sumiu, o governo de esquerda. As pessoas acham que a Venezuela está na situação que está porque é governo de esquerda. Não importa se é governo de esquerda, se é governo de direita. Qualquer governo que seguir essa cartilha vai ficar na situação que a Venezuela está.
Então, busquei alguns pontos para a gente poder refletir sobre o governo Lula. Quem tem a minha idade, eu tenho 46 anos, viveu 8 anos de governo Lula. E a gente, pelo contrário, a gente viu o país sofrer, foi um crescimento. Não estou dizendo a parte da corrupção. Talvez você que está aí me assistindo já vai começar, o cara é esquerdista. Não tem essa discussão aqui, não é isso. A gente está falando aqui de fatos. Volte em 8 anos de governo Lula e veja se alguma desses tópicos aqui aconteceu de forma sistemática. Busquei algumas informações. Vamos lá. Primeiro, sobre estatização. Sempre dizem, governo de esquerda vai estatizar tudo, etc. Então busquei uma notícia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora vai voltar a ser presidente, afirmou que não é a favor de estatização em todos os setores da economia. Mas ele defendeu que algumas empresas estratégicas precisam sim ter participação do Estado, nem que seja no formato de economia mista, ou seja, parte estatal e parte privada. Então isso aí já joga por terra a ideia de achar que o cara vai estatizar tudo. E como eu falei aqui no slide anterior, tinha que ser estatização em massa de empresas e todos os setores da economia. Então já é um ponto positivo para trazer um otimismo. Próximo. Será que, voltando aqui no tópico, será que vai ter falta de apoio aos pequenos empreendedores? Bom, foi o governo Lula que em 2006 sancionou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, conhecidas como Lei do Super Simples, que estabeleceu uma regra, um regime tributário diferenciado com a unificação e simplificação de 8 impostos, reduzindo a carga tributária em até 67%. E, além disso, também simplificou o processo das empresas de micro e pequeno porte e concedeu a elas preferência na participação de licitações públicas até 80 mil. Então isso também joga por terra a ideia de falta de apoio a pequenos empreendedores, que acabou ficando dentro da faixa das fake news, porque dentro de um dos debates, quando estava se falando, ele e o Bolsonaro discutindo sobre índice de empregabilidade, o Lula disse que antes eles computavam a empregabilidade somente carteira assinada, hoje computa tudo. Quem é microempreendedor, quem é MEI, etc. E aí já levaram como se o cara estivesse falando que ele é contra o microempreendedor. Por aqui a gente percebe como que ele pode ser contra algo que ele mesmo criou. Mais um ponto. Nesse ponto você está me xingando pra caramba aí, né? Falando que eu sou esquerdista, mas são dados, pesquisa na internet que você vai encontrar. Próximo passo, congelamento de preço. Vivemos isso aqui no governo Collor, governo Sarney. Quem conhece um pouco de Brasil sabe que isso foi tentado aqui várias vezes e nunca aconteceu. E aí eu busquei uma notícia lá da Infomoney, Lula descarta congelar preço para controlar a inflação. Então, quer dizer, não faz parte da política de governo. A gente sabe que a política de governo dele, nessa questão, é mais de giro da economia do que de congelar preço. Não é característica do governo dele. Então, foram 3 pontos que eu trouxe aqui para discutir. E eu sei que você está agora querendo discutir o quê? E a corrupção? Vamos falar da corrupção, porque a corrupção maciça é um problema. Sim, corrupção é problema em qualquer governo. Então eu fiz uma pesquisa e eu estou deixando aqui embaixo um link para que você possa entender qual foi a questão da corrupção que faz com que muitas pessoas fiquem falando Lula é ladrão, não sei o que tem, foi preso, descondenado, não sei o que tem. Tem aqui embaixo um link que eu recomendo que você faça a leitura, que é um estudo completo de tudo que aconteceu, desde o governo dele, desde tudo foi deflagrado com Roberto Jefferson, quando ele começou com as denúncias que ele realizou, aí passa pelo Petrolão, aí passa por todo o esquema, aí vem Sérgio Moro, e vem aquela forma como que ele foi preso, depois como que ele foi absolvido, até chegar hoje como um retorno a presidente da República. Então eu te recomendo que faça essa leitura. Leia, mas leia sem afetação. Leia entendendo todos os fatos que estão sendo ali colocados em questão, e aí você vai entender essa questão da corrupção. Então, para poder fechar, agora eu dou a minha opinião. Prometi no começo que eu ia dar a minha opinião. Não acredito que o Brasil vai virar Venezuela de jeito nenhum. É completamente diferente. Esses passos aqui, o Brasil não segue esses passos. Estatização em massa, expropriação, congelamento de preços, falta de apoio a pequenos empreendedores. Até porque nesse ponto aqui dos pequenos empreendedores, a gente tem que levar em consideração que os pequenos empreendedores eles são responsáveis pela empregabilidade de 75% do mercado.
75% dos empregos quem dão são os pequenos empreendedores. Então, eles são fundamentais para a economia, eles são extremamente importantes. E o presidente atual eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem plena consciência disso, tanto que ele apoia. Agora é a sua hora de comentar aqui embaixo. Espero que seja com respeito e com educação. Mas é a sua hora agora de chegar aqui embaixo, falar a sua opinião, o que você concorda, o que você não concorda, entendeu? Vai ter gente aqui que vai começar a me xingar, mas faz parte do jogo, né? Se faltar com respeito, eu vou lá e te bloqueio, porque a gente está aqui no ambiente democrático. Aqui no meu canal tem democracia, a gente tem que discutir. Eu quero, claro, ler o que você tem para escrever, saber a sua opinião. Vamos tentar fazer isso sem fanatismo, porque afinal de contas somos todos aqui brasileiros. Então nosso papel é torcer pelo Brasil. Nosso papel é torcer pelo crescimento do nosso país. Então, se nós temos um presidente que está no poder, temos sim que fiscalizar, temos sim que acompanhar, exigir que tudo seja feito com transparência, mas torcer para que as decisões sejam as melhores para todos nós. Porque se as decisões forem boas e as coisas derem certo, não vão ser boas para quem é de extrema direita, para quem é de extrema esquerda ou para quem é de centro. Vão ser boas para todo mundo. Agora é questão da gente ser humilde, dar as mãos e torcer para que as coisas possam acontecer cada vez melhor no nosso país. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo. Vamos bater um papo, vamos fazer uma discussão saudável. Vamos ver se a gente consegue chegar em um denominador comum, acreditando que realmente o nosso país pode evoluir, pode ir para frente. Tá combinado? Aguardo você aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.